O homem é um fim em si mesmo, e por isso não pode ser tratado como objeto, nem ser usado como meio para a obtenção de qualquer objetivo. Immanuel Kant. A Crítica da Razão Pura, 1781. Esse é, sem sombra de dúvidas, o vídeo mais importante que nós já produzimos aqui no canal. Na última quarta-feira, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras de plano de saúde somente estão obrigadas a cobrir os procedimentos que estiverem indicados no rol da ANS, adotando dessa forma o entendimento que o rol é taxativo e não exemplificativo. Essa decisão afeta a todos nós, mas principalmente os hipervulneráveis, como as pessoas com deficiência, doenças autoimunes, crônicas e demais condições de saúde que necessitam ingressar com ações judiciais para que seus planos sejam obrigados a cobrirem os procedimentos e medicamentos que, apesar de indicados por médicos e apresentarem evidência científica, ainda não foram incluídos no rol da ANS. Esse vídeo é a nossa singela contribuição para tentar te explicar, primeiro, os argumentos que foram apresentados nesse julgamento, segundo, as consequências práticas dessa decisão e terceiro, indicar quais são os possíveis caminhos para revertermos essa situação. E já respondendo à pergunta do título, sim, o rol taxativo mata sim. Fala, meus amigos, beleza? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Rodrigo e esse é o Direito com Limão, um canal que tem como objetivo principal democratizar o conhecimento jurídico com leveza e simplicidade, mas nem sempre essa leveza é possível. O vídeo de hoje envolve um tema que é muito importante para mim, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Agora, no começo, eu vou falar da parte profissional, até porque é ela que tem uma clara relação com a análise técnica dessa decisão. A pessoal, eu vou deixar para falar mais para o final. E com a transparência de sempre, eu tenho que te dizer que esse não vai ser um vídeo rápido. Ele vai exigir de você um pouquinho mais de atenção e reflexão. Por isso, caso você esteja com pressa ou não queira ouvir sobre esse tema nesse momento, tudo bem. Tem vários outros vídeos aqui no canal que talvez possam te interessar. Mas desde logo eu te convido a, quem sabe em outro momento, separar um tempinho para assistir esse aqui. Sinceramente, eu acho que vai valer a pena. E aí, vamos lá? Logo após terminar a faculdade de Direito, isso lá em 2011, eu fui convidado para trabalhar como assessor jurídico no Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Inicialmente, eu fui direcionado para auxiliar uma promotoria de justiça que atuava na área civil. O trabalho consistia, dentre outras atividades, em elaborar minutas de pareceres, que são opiniões técnicas em processos judiciais, quando havia a presença de pessoas incapazes, normalmente menores de idade. Para isso, eu examinava os argumentos das partes e as provas que havia no processo, para, ao final, emitir a minha opinião. Essas minutas eram posteriormente enviadas para a promotora do órgão, que ratificaria, ou não, a minha conclusão. Para ser bem sincero, sendo recém-formado, eu não me sentia devidamente preparado para analisar com profundidade os argumentos jurídicos apresentados pelos advogados das partes, especialmente quando se tratava de processo contra plano de saúde, onde normalmente se discutia cobertura de home care, internações e procedimentos muito mais complexos. Assim, considerando que a maioria dos processos envolvia a tutela da saúde, eu decidi que devia buscar uma especialização nessa área. Dessa forma, pouco tempo depois, eu ingressei na segunda turma de especialização em Direito Médico lá da UERJ. Lá, eu tive a oportunidade e a honra de ser orientado pelos coordenadores do curso, o grande Roberto Lana e o inesquecível Antônio Macena, bem como ter contato com advogados de vários estados. Alguns desses advogados, eles tinham como foco a defesa das empresas, enquanto outros tinham o foco, na defesa dos usuários consumidores. Então foi natural que eu tivesse contato com as principais teses que eram discutidas à época, dentre elas a taxatividade ou não do rol da ANS. Hoje, apesar de não estar mais atuando na área da saúde, eu acompanho as principais decisões que envolvem essa matéria, tanto pelo meu interesse acadêmico quanto pelo meu interesse pessoal. Afinal, como a Mônica e eu comentamos aqui no nosso vídeo de apresentação, é muito comum que nossos amigos nos mandem mensagens com algumas dúvidas jurídicas, e quarta-feira não foi diferente. A decisão do STJ. Na última quarta-feira, no dia 8 de junho, o STJ realizou o julgamento de um processo civil onde se discutia os limites para a cobertura de procedimentos e medicamentos pelas operadoras de plano de saúde. Eu vou apresentar para vocês uma síntese desses argumentos.
As operadoras defendiam a tese que somente estariam obrigadas por lei e por contrato a custearem os gastos dos serviços e tratamentos que estivessem incluídos no rol da ANS, somente esses. O rol seria, portanto, taxativo. Isso porque decisões que determinassem o custeio de outros procedimentos certamente causariam um desequilíbrio no contrato, com um prejuízo financeiro aos prestadores, às operadoras, e a consequente elevação dos valores cobrados aos beneficiários. Para as operadoras, a lógica utilizada é que seria necessário ter o conhecimento prévio do risco para só assim poder definir o valor que vai ser cobrado. Dessa forma, se o rol fosse exemplificativo, não seria possível a gente previamente dimensionar esse risco assumido. Já os usuários sustentaram que o rol seria apenas exemplificativo, ou seja, listaria a cobertura mínima que os planos eram obrigados a custear, o que não afastaria outros tratamentos indicados pelo médico responsável pelo acompanhamento do paciente. Além disso, destacaram que a lista da ANS está desatualizada e que muitos tratamentos cientificamente comprovados demorariam um longo período para serem incluídos, comprometendo assim a saúde daqueles que atualmente estão sendo tratados. Após analisar os argumentos, o STJ decidiu, por maioria de 6-3, que o rol da ANS é taxativo, aceitando a tese apresentada pelas operadoras. Todavia, ele destacou que essa não é uma regra absoluta, admitindo exceções em determinadas situações. A decisão do STJ considerou que a taxatividade do rol seria fundamental para o funcionamento adequado do sistema de saúde suplementar, sendo inclusive uma proteção para os beneficiários, que poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem que repassar os custos de uma cobertura ilimitada. Além disso, a lista seria uma espécie de triagem dos tratamentos que efetivamente possuem comprovação científica de eficácia, uma vez que elaborada com base em um profundo estudo técnico, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a administração pública no exercício da sua função regulatória. Por fim, o relator reforçou que em nenhum outro país do mundo há uma lista aberta de procedimentos e eventos de saúde de cobertura obrigatória pelos planos privados. Entretanto, por não considerar a taxatividade da lista uma regra absoluta, o STJ destacou que é possível a cobertura de tratamentos que estejam fora da lista da ANS, desde que não haja um substituto terapêutico listado e que o tratamento prescrito pelo médico, não tenha tido o seu pedido de incorporação à lista indeferido, 2. Haja comprovação da sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências, 3. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacional e ou estrangeiro. E 4. Seja realizado, quando possível, um diálogo entre o juiz do caso com o especialista da área da saúde. A repercussão da decisão. Essa decisão repercutiu de forma estrondosa nas redes sociais, que anteriormente havia se mobilizado para fazer pressão nos ministros com a utilização da hashtag #RolTaxativoMata. Vários foram os relatos de pessoas contando sobre as suas dificuldades decorrentes da sua condição de saúde, sobre como o tratamento melhorou a sua qualidade de vida e um pouco sobre a insegurança quanto ao seu futuro após a decisão prolatada pelo tribunal. No Senado Federal, houve uma intensa movimentação. A perplexidade com o resultado do julgamento uniu governistas, oposicionistas e senadores independentes. Até o presente momento, já foram apresentados na Casa pelo menos 8 projetos de lei que, em resumo, pretendem pôr fim a essa discussão com a inclusão do termo exemplificativo na Lei dos Planos de Saúde, tornando assim superar a decisão da segunda turma do STJ. Isso porque a leitura que muitos têm é no sentido de que a inclusão de determinado tratamento no rol da ANS acabaria sendo uma decisão suscetível ao lobby dos planos de saúde. Essa percepção decorre das circunstâncias que antecederam e justificaram o julgamento. Deixa eu te explicar. Há pelo menos 10 anos, a jurisprudência era pacífica nos tribunais de todo o país no sentido de que o rol era exemplificativo. Isso porque havia um entendimento que não seria possível prever todas as necessidades de saúde que uma pessoa poderia ter, nem mesmo a evolução tecnológica dos tratamentos. Assim, caberia ao médico assistente, que é aquele que de fato é responsável pelo tratamento do paciente, prescrever a conduta terapêutica que julgasse necessário, desde que o fizesse motivadamente. Acontece que a Lei dos Planos de Saúde indicou que caberia à ANS, que é uma autarquia federal responsável por promover a defesa do interesse público e regulamentar os produtos e serviços nesse setor, editar uma norma com a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar.
inclusive com relação a transplantes e procedimentos de alta complexidade. Até o início de 2021, as resoluções normativas editadas pela ANS indicavam que os procedimentos ali listados constituíam a referência básica para a cobertura mínima obrigatória por lei. Isso mudou com a Resolução 465 da ANS, que entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021 e revogou a antiga Resolução 428 de 2017. Essa nova resolução passou a expressamente considerar o rol como sendo taxativo já no seu segundo artigo. Foi nesse contexto que as operadoras de plano de saúde ganharam corpo e conseguiram convencer os ministros do STJ. Ou seja, poderes executivo e judiciário estão, nesse momento, mais alinhados com as teses que privilegiam as operadoras em claro prejuízo aos usuários consumidores, comprometendo principalmente os mais vulneráveis, que necessitam de tratamentos que não estão listados para a manutenção da sua qualidade de vida e até mesmo das suas próprias vidas. O reflexo prático da decisão. E vocês sabem quais são os reflexos práticos dessa decisão? Eu acho que eu posso te ajudar a ter uma percepção do que seria. Mas para isso, eu vou precisar te contar uma realidade que não é considerada nas planilhas do computador ou nos cálculos atuariais que orientam, infelizmente, o pensamento de alguns. Você está feliz e cheio de planos. E, de repente, um diagnóstico muda para sempre a sua vida. Inicialmente, você nega, fica com raiva, mas depois de algum tempo acaba aceitando e tentando todos os dias ser resiliente. O Google, ele vira o seu melhor amigo e é através dele que você se torna um expert no assunto. Essa é a primeira superação e ela acontece dentro de você. Um dos primeiros desafios é encontrar um profissional que entenda pelo que está passando e te dê algum grau de esperança. Se não pela cura, pelo menos por uma melhora na sua qualidade de vida. Você encontra essa pessoa, mas já de cara ele te fala que não há nenhum tratamento no rol da ANS que apresente uma perspectiva eficaz de superar aquela doença ou mesmo melhorar sua condição de saúde. Contudo, há vários estudos, em algum lugar por aí, que comprovam a eficácia de outro tratamento, mas que para ter acesso a ele, você vai ter que pedir na justiça. Lembram do Google? Será através dele que você vai entrar em contato com pessoas que estão passando pela mesma coisa que você e que, por esse motivo, vão poder te indicar um bom advogado que já tenha ganho uma causa dessas. Aí você descobre, por meio dele, que você vai ter que fazer um pedido para o plano de saúde, esperar a sua resposta negativa, para só depois entrar com a ação, mas não antes de reunir um monte de laudos que devem ser criteriosamente elaborados. Além disso, você terá que pagar os honorários desse profissional, justo, e também das custas do processo. Mas tudo isso vale a pena quando sai aquela decisão liminar, onde o juiz determina que o plano de saúde arque com os custos do tratamento em toda a sua amplitude, seguindo exatamente a prescrição médica, inclusive sob pena de multa diária pelo descumprimento. Essa é a segunda superação e ela vem de fora de você. Entretanto, não é porque existe uma decisão judicial que ela efetivamente vai ser cumprida. Isso porque os reembolsos frequentemente não são pagos no prazo correto, o que faz com que você, que está fazendo um malabarismo com as suas contas, não consiga dormir. Tem meses que demora 2 dias além do prazo, outros meses 4 dias além do prazo. Mas se há uma certeza é que todos os meses você vai ter alguma dor de cabeça com o plano de saúde. Por outro lado, você vê que o tratamento está surtindo efeito. Ele passou a te olhar nos olhos, a aceitar ser abraçado, a começar a se expressar do jeito que dá. Afinal, não é só você que está lutando. E são esses os momentos que fazem todo o sacrifício valer a pena. Há dias mais desafiadores que outros, mas apesar da evolução ser lenta, quando você olha para trás, não tem como negar a eficácia do tratamento. E se há uma certeza entre todos aqueles que estão nesse barco, é que o tratamento ele não pode parar. Caso contrário, há um risco real de regressão, perdendo então tudo que foi conquistado. E é justamente nesse momento que chega a notícia da mudança de jurisprudência. O que estava sendo decidido há mais de 10 anos, agora não é mais. Pelo contrário, a orientação aos tribunais de todo o país é justamente no sentido oposto. Sabe aquela liminar que garantiu o tratamento? Então, ela não existe mais. Ou seja, você vai ter que arcar com todos os custos daquela prescrição porque um medicamento ou procedimento não foi recomendado
por nenhum órgão técnico de renome, não se enquadrando, portanto, nas exceções que o STJ enumerou. Você lê a decisão dos ministros e não entende. Como é que pode um rol taxativo servir como proteção para o usuário? Como assim um rol exemplificativo aumentaria os valores do plano? Meus amigos, disse uma vez Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar a sua vã filosofia. Esses dias foi publicada uma matéria que dizia que o lucro líquido do plano de saúde mais que dobrou nos últimos 4 anos, tendo a receita arrecadada por meio das mensalidades saltado de 72 para 217 bilhões. Sim, esse foi o lucro líquido, já tendo sido descontado todas as despesas existentes. Ou seja, se nos últimos 10 anos a jurisprudência indicava que o rol era meramente exemplificativo, e mesmo assim, nesse cenário, as empresas de operadoras de saúde tiveram esse lucro, por qual motivo agora eles iriam aumentar o valor do plano? Essa justificativa me pareceu extremamente frágil, especialmente quando consideramos tudo que está envolvido. E para você? Pessoal, eu sei que esse vídeo ele foi muito longo, mas não poderia ser diferente. Esse é um tema muito sério e que afeta de uma maneira indescritível mais de 8 milhões de famílias que atualmente são usuários do sistema de saúde suplementar e que estão sob alguma forma de tratamento prescrito por seu médico e que não está listado no rol do INSS. Eu sei que seria possível requerer a inclusão desses novos tratamentos no rol da INSS, mas apesar de haver notícias no sentido de que o Brasil é um dos países mais ágeis nessa incorporação, esse procedimento pode levar até 270 dias para ser finalizado, isso contando que tudo dê certo. Além disso, os diretores da ANS eles não são tão acessíveis quanto os políticos, o que dificulta uma eventual aproximação e ponderação. Temos que fazer pressão para que os projetos de lei que visem alterar a legislação para incluir o termo exemplificativo na lei dos planos de saúde seja votado com caráter de urgência no Congresso Nacional para posterior sanção presidencial. Nós não podemos desanimar, caso contrário, a gente pode perder esse timing. No Senado já existem vários projetos protocolados e em tramitação, então manda mensagem para o senador do teu estado pedindo uma avaliação desse tema e inclusive exigindo que seja conferida a urgência, a análise e a votação. Para te ajudar a ajudar, eu deixei no primeiro link da descrição o endereço da página do Senado Federal, onde tem os e-mails de todos os senadores, tudo separado por estado. Além disso, eu criei um abaixo-assinado com o mesmo tema. É o segundo link aqui da descrição e que pode ser enviado para as pessoas que você acredita que possam se sensibilizar com essa causa. Muito obrigado pela sua atenção e, como de praxe, deixem seu like, comentem, compartilhem, mas, principalmente, não se acomodem. Lembre-se que os direitos são conquistados e esse é o real exercício da sua cidadania. Eu estou fazendo minha parte e estou te convidando para você também fazer a sua. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!